Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PTB, José Fortunati. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem às mesmas perguntas. Fortunati, é um prazer estar aqui contigo. Grande alegria, enorme satisfação. Parabéns pelo programa. Acho que vocês tomaram uma iniciativa maravilhosa. Porque nós estamos muito acostumados no processo eleitoral de debate entre os candidatos. Infelizmente, como são 13 candidatos, com um tempo muito curto, ninguém consegue expressar exatamente o que pensa. Então, uma entrevista como essa permite que cada um dos candidatos, com mais tempo, certamente com maior conteúdo, poderá tentar convencer o eleitor das suas propostas. Perfeito. Fortunati, nós vamos para a nossa primeira pergunta então, né? E ultimamente vem se falando muito em posicionamento político. E eu pergunto, tu és de direita ou de esquerda? Eu sou porto-alegrista e vou explicar o que é o porto-alegrista. Eu tenho 45 anos de vida pública e sei exatamente que administrar uma cidade não é ter posições de direita ou de esquerda. O que é fundamental no administrar uma cidade é tu pensar em que tu vai dialogar com toda a cidade. Moradores de vilas populares, classe média, empresários, entidades empresariais, sindicais. Ou seja, tu tem que olhar a cidade depois do processo eleitoral, porque até o processo eleitoral tu pertence ao partido, uma coligação, tu estás vinculado a um setor. A partir da eleição, com o voto popular, tu te torna prefeito de 1.500.000 habitantes. Então não tem como ficar pensando em esquerda e direita. Tu tens que dialogar com todo mundo e é isso que farei. Por isso tenho dito, quero fugir desta disputa um pouco exagerada entre extrema esquerda e extrema direita e pensar o seguinte, quero dialogar com o cidadão, com todos, da extrema direita à extrema esquerda, naturalmente de forma muito aberta, com amplo diálogo. Perfeito. Qual a sua avaliação em razão da gestão atual? Eu acho que a gestão atual pecou especialmente pela falta de diálogo. Eu tenho conversado com inúmeros setores, tenho transitado pela cidade, tenho ido para as vilas populares, tenho conversado com associações comunitárias, com entidades empresariais e todo mundo faz o mesmo diagnóstico. Este prefeito assumiu prometendo transformar a cidade, dialogar com todo mundo e gradativamente foi se fechando, se encastelando, virou uma espécie de imperador, ou seja, não dialogando com mais ninguém. Então me parece que este é o grande problema, porque eu que já fui prefeito da cidade sei, não existe prefeito que isoladamente consegue resolver os problemas de uma cidade tão complexa quanto a de Porto Alegre. O prefeito tem que ser o grande estimulador do debate, tem que buscar agregar e depois decidir sobre o que é melhor para a cidade. Infelizmente isso não está sendo feito. Quais as suas propostas para fomentar o empreendedorismo em Porto Alegre? Não tenho dúvida de que esse será Nós teremos dois desafios, na verdade, em 2021. De um lado, a questão da saúde, porque a questão da Covid, descoberta de vacina, como fazer com que a vacina possa chegar a 1.500.000 habitantes, então, esse é um desafio. Junto com o desafio da saúde, teremos o represamento das doenças que nesse momento estão acontecendo, que acabaram surgindo, porque as pessoas deixaram de procurar os hospitais durante a Covid. Então teremos que fazer esse atendimento. Mas na questão econômica, indiscutivelmente o Brasil passa hoje por uma crise sem precedentes no curto prazo. Muitas empresas fecharam, especialmente micro e pequenas empresas. Muitos postos de trabalho foram fechados em médias e grandes empresas. Então isto tem acarretado para Porto Alegre especialmente uma queda do poder aquisitivo muito forte. Aliás, hoje a imprensa divulgou um dado que é preocupante. Porto Alegre foi, aqui na região sul, a cidade onde os moradores mais perderam poder aquisitivo. Por quê? Porque ficamos muito tempo fechados, ou seja, limitados na nossa ação e, consequentemente, o poder aquisitivo da população de Porto Alegre cresceu e decresceu de uma forma muito preocupante. Então, quais são as iniciativas que nós pretendemos tomar? Em primeiro lugar, adotar o microcrédito. Tem gente falando em microcrédito como transferência de renda. Nós não estamos falando em transferência de renda, nós estamos falando de microcrédito, que é balizado por uma lei federal coordenada pelo Banco Central. Tem que ter credibilidade, tem que ter um fundo garantidor, tem que ter um sistema financeiro que aporte recursos
e que naturalmente as pessoas que se dispõem a receber façam um cadastro e tenham acompanhamento. E nesse acompanhamento, eles obviamente têm não somente o acompanhamento do pagamento ou não das parcelas, mas o acompanhamento profissional, para que eles invistam de forma adequada. Isto nós já fizemos em Porto Alegre e queremos resgatar. Mas essa questão do microcrédito, há diversas propostas, diversos candidatos propondo isso. E eu lhe faço a pergunta da seguinte maneira: essas empresas que já estão negativadas, por exemplo, o cara já passou por uma crise, está vivendo uma crise, está com o nome no Serasa, no SPC, não consegue crédito em lugar nenhum. Essas empresas também terão direito ao microcrédito? Não, nós não estamos falando de empresas de certamente médio porte, nós estamos falando de um aporte. Microcrédito, para deixar muito claro, segundo a orientação do Banco Central, segundo as normas do Banco Central, pode ser de R$300 a R$15 mil. Então isso não pega a média empresa. Pega, na verdade, o pequeno empreendedor, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. É isso que a nossa proposta se diferencia das demais. Nós temos base técnica, nós somos em busca da base técnica. Nós temos que formar um funding. E como é que se forma esse funding? Ninguém diz isso, mas é muito simples. O sistema financeiro, ou seja, os bancos, eles obviamente são obrigados a depositar diariamente um chamado depósito compulsório no Banco Central. As pessoas não sabem, mas 2% desse depósito compulsório pode ser exatamente colocado como funding para proporcionar a oferta de microcrédito. Eles não fazem isso por quê? Porque dá muito trabalho, é muito oneroso para a instituição financeira, Itaú, Unibanco, Banco Brasil, porque é muito oneroso para eles operarem isso, exatamente com o crédito muito baixo. Então eles podem operar isso por um fundo, para o fundo de microcrédito, que vai ser gerido especialmente por uma carteira colocada num banco cooperativado. Existem vários que estão trabalhando com microcrédito. E com isso a prefeitura acompanha, coloca profissionais para, obviamente, orientar quem vai pegar o microcrédito, volto a dizer, pessoas físicas ou jurídicas. E esses inadimplentes, por exemplo, é a prefeitura que acaba subsidiando depois para o fundo? Não, na verdade nós temos o fundo garantidor. Então nada, isso é importante, por isso não é transferência de renda, tem responsabilidade de quem busca o recurso e, obviamente, a instituição não fica apunhalada por não ter, pela inadimplência. É um fundo garantidor. Nesse fundo garantidor se buscam exatamente recursos. O BRDE, BNDES, são instituições que aportam recursos para esse fundo garantidor e a própria prefeitura pode colocar. Mas o que menos importa nesse caso são recursos da prefeitura. Correto. Porto Alegre já foi considerada uma das piores cidades para se investir e se desenvolver empresas no país. Como você pretende reverter essa situação? Em 2015, a Endeavor, que é uma instituição internacional que dá assessoria para empresas privadas, que tem como seus embaixadores em Porto Alegre José Galó, Nelson Sirotsky, Jorge Gerdau, esses são chamados embaixadores da Endeavor. A Endeavor fez um estudo em 2015 das 15 principais capitais, levando em consideração o tempo necessário para abrir-se uma empresa na cidade. Em 2015, Porto Alegre ficou em 15º lugar. O tempo médio de abertura de uma grande empresa, de uma média empresa em Porto Alegre, era de 450 dias. Fomos procurados pela Endeavor propondo uma parceria. Endeavor, governo municipal e governo estadual, porque naturalmente a abertura de empresa depende do PPCI, que está nas mãos dos bombeiros, que é governo do estado. Nós conseguimos, nesta parceria, até o final de 2016, reduzir de 450 dias para 60 dias. E o projeto deveria continuar, infelizmente não continuou. A Endeavor acabou não sendo recebida pelo atual prefeito e terminou com este convênio tão importante. E não foi feito qualquer pagamento para a Endeavor, é importante isso. A Endeavor nos deu R$1 milhão em consultoria, contratando uma consultoria para que a Prefeitura de Porto Alegre pudesse realizar as operações para a diminuição dos prazos. Então nós vamos resgatar, já tenho conversado com a Endeavor, para resgatarmos, é o projeto Simplificar, para que a gente simplifique ao máximo os procedimentos para que a abertura das empresas aconteça com a maior celeridade. Segundo, que é outro projeto extremamente importante, tramitação de projetos, ou seja, quando alguém quer construir
Hoje a prefeitura leva entre 18 a 20 meses para liberar um projeto. É um tempo, por quê? Porque há uma enormidade de projetos, felizmente a própria construção civil está sendo ativada, isso é extremamente positivo, os dados são muito interessantes. Conversava com o Aquiles, presidente do Sinduscom, que me dava números muito interessantes, só que chegando na prefeitura, pela falta de servidores, pela morosidade, o projeto acaba sendo aprovado com muita morosidade. Pois bem, já me reuni com empresários, não somente do setor, com técnicos da prefeitura, fomos em busca de legislação, e Curitiba é um modelo muito claro para isso, e vamos adotar uma legislação que permita com que a gente possa reduzir a tramitação de projetos para 30 dias. É impossível não. Curitiba tinha um prazo muito parecido com o de Porto Alegre e conseguiu. Então é possível conseguir-se, eu sou obstinado para isso. Terceiro aspecto que é importante, uma das coisas que mais incomodam os empreendedores em Porto Alegre é a fiscalização. Tem que haver fiscalização, só que acontece um detalhe importante. Digamos que nós temos um problema num restaurante na Cidade Baixa. Vou dar esse exemplo que me foi relatado essa semana quando estive com a Associação dos Bares e Restaurantes da Cidade Baixa. Quando alguém faz alguma denúncia sobre o funcionamento de um restaurante da Cidade Baixa, vão lá no mínimo 5 a 6 fiscais. Fiscal da saúde, que vai ver a vigilância sanitária, fiscal da SMIC, que vai ver obviamente, se as condições do prédio estão adequadas, fiscal... Bom, são 5 ou 6 fiscais que acabam aportando. Então, nós começamos no nosso governo a tentar viabilizar, e faltou tempo, porque essa proposta ela foi feita já no final do governo, nós vamos criar uma agência de fiscalização, reunindo todos os fiscais da Prefeitura de Porto Alegre num único órgão, diretamente vinculado ao prefeito da cidade. Faz um checklist ali. E aí vai um fiscal, e o fiscal vai com o checklist. Então, ao invés de 5, 6 fiscais no restaurante, vai um fiscal, faz o checklist e ponto. Notifica o que tiver que notificar e deixa o cara trabalhar. Não é o que acontece em Porto Alegre. Com então, certeza. São propostas muito concretas para a gente facilitar a vida do empreendedor. Falando em fiscais, né, a gente agora com a pandemia teve diversos estabelecimentos fechados. Alguns abriram, não cumpriram ordens por questões até de sobrevivência e foram multados, né, pela atual gestão. Eu lhe pergunto, vai existir para esses empresários algum subsídio quanto a essas multas da pandemia ou qual a sua opinião a respeito disso? Eu não tenho condições de opinar sobre as multas, porque não as conheço, obviamente são informações internas da Prefeitura, mas o que eu posso garantir, o que eu disse exatamente aos empresários lá da Cidade Baixa, nós precisamos ter uma metodologia que dê garantia ao funcionamento do comércio, como exemplo. Não dá para ficar nesse abre e fecha. Nós temos que ter protocolos muito claros, protocolos que deem segurança de que, inclusive numa nova segunda onda do coronavírus, e nós estamos tendo segunda onda na Europa, e eu acompanho muito o que está acontecendo em Portugal, Portugal não teve que fechar os restaurantes, bares, lojas comerciais. Tomou algumas medidas, mas com aprendizado já devidamente consolidado, eles simplesmente aumentaram rigidez em alguns aspectos, não pode ter grandes concentrações, aglomerações, mas o protocolo de segurança da saúde continua existindo nas lojas, nos restaurantes e a vida continua. Tem uma questão de higienização, né? Exatamente, a grande questão é essa. Lá no início eu até concordo e quero deixar isso muito claro, nos 2 primeiros meses, quando o vírus era uma coisa desconhecida. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, então... Difícil tomar a decisão. O pessoal achava que simplesmente se tocar com alguém, transmitia o vírus. E hoje a gente sabe que isso é balela. A Covid-19 é um coronavírus muito vagabundo, como dizem, ou seja, ele é pouco resistente, ele é mortal, mas pouco resistente, ele se esfacela muito rápido, ele não tem sobrevida. Então qual é a grande questão? É lavar as mãos com álcool gel, então tem que ter na entrada do estabelecimento o álcool gel, tem que ter alguém medindo a temperatura para ver se o sujeito não está com febre, não está contaminado consequentemente.
manter um certo distanciamento, isso ainda é importante. E a questão também não é só uma questão do estabelecimento, e sim de conscientização de quem quer usar. Da população. É hábito, né? É hábito. Uma pergunta sobre o mercado público de Porto Alegre, né? A gente ouviu um barulho muito grande sobre privatiza, não privatiza, ou cede ou não cede para uma gestão privada, enfim. O que o senhor vai fazer com o mercado público de Porto Alegre, caso eleito? Eu tenho posição muito clara sobre o mercado público, porque sou um consumidor do mercado público há 40 anos. Eu moro no centro histórico da cidade, então o mercado público, para mim, independentemente de estar na prefeitura ou não, me facilitava o acesso, eu sempre frequentei o mercado público, as pessoas sabem disso. Eu não tenho dúvida que o nosso mercado público tem alma, ou seja, é um mercado público diferenciado. Por quê? Porque é feito por pequenos proprietários que vestem a camiseta. Lá é um centro cultural, é um centro religioso, as pessoas não sabem, mas lá no centro do mercado público tem uma religião, as religiões afro fazem a adoração do Barai, nós temos que respeitar isso. Nós temos atividades culturais extremamente profícuas no mercado público, além de ser um centro de gastronomia e de vendas de produtos, regulador dos produtos. Imagina que sonho se nós conseguíssemos fazer do mercado público um mercado como o de Madrid, por exemplo. A grande questão é usar aquilo ali para um turismo, né? Exatamente. Mas certamente, para quem conhece Porto Alegre, todos os mercados de Porto Alegre, posso dizer para ti que conheço uma grande parte dos mercados, mercadinho, mercado de médio porte, porque transito muito. Não existe mercado mais democrático em Porto Alegre que o mercado público. Lá nós temos a livre acesso de pessoas da classe A, que vão comprar especiarias, até classe E, que vão simplesmente passear. Então, o que eu entendo? Nós temos que aprimorar a gestão do mercado público. Com quem? Com os próprios permissionários. Buscando investidores, isso é fundamental, que tenhamos investidores, criando uma entidade que vá administrar o mercado público, que seja tripartite. Prefeitura de Porto Alegre, os empreendedores, com, obviamente, quem vier aportar recursos. Então é um modelo muito claro que Belo Horizonte já utiliza. Então não tem nenhuma novidade. Belo Horizonte já faz, é um sucesso pleno, e com isso nós não perdemos o que é fundamental, a essência do mercado público. A essência do mercado público. Como regularizar a situação dos guardadores de carro em Porto Alegre, que ainda é um problema, mas agora, após a pandemia, algumas pessoas foram para as ruas até mesmo para levar o ganha-pão para dentro da sua casa, né? Existe algum projeto para isso ou ainda vocês não têm nada? Nós começamos a discutir realmente porque esse é um problema. É um problema e uma solução ao mesmo tempo. Porque se tivermos determinadas áreas onde a questão do guardador estiver devidamente formalizada, vira uma solução, mas grande parte da cidade hoje tem a área azul. E a área azul ela já está normatizada, obviamente uma benfeitoria para a cidade, porque permite a rotatividade de automóveis, aquecendo especialmente o comércio, porque se alguém estacionar 8 da manhã e sair 6 horas da tarde, obviamente deixa de fazer com que o fluxo de automóveis e, consequentemente, de clientes numa determinada região aconteça. Então não é admissível que na chamada área azul, especialmente, nós tenhamos guardadores de carros, zeladores de carros, chamem o que quiserem. Por quê? Porque essa já é uma área regrada. Então, nesse aspecto, a nossa fiscalização não vai permitir que na área azul nós tenhamos guardadores de carro. Correto. Visando a futura geração, né, as escolas municipais, aquelas crianças que ali estão, que buscam oportunidades, que a gente precisa fazer que elas se sobressaiam na vida, existe algum projeto para essas crianças visando o empreendedorismo ou cursos técnicos nas escolas municipais? A primeira observação a ser feita é que este ano da pandemia acabou aumentando o fosso entre as escolas privadas e as escolas públicas. Por quê? Porque as escolas privadas, bem ou mal, conseguiram fazer o acompanhamento online dos seus alunos, com aula online. As escolas públicas municipais não tiveram esta possibilidade, apesar de todo o esforço de alguns diretores, professores, mas infelizmente a prefeitura não conseguiu dar as condições para que as novas tecnologias chegassem às crianças que estão lá na Bom Jesus, na Restinga, na Cruzeiro e assim por diante. Por quê? Essas famílias, que são famílias, obviamente, que estão em situação precária, tem um celular na família,
Normalmente, quando a mãe ou o pai saem para trabalhar, levam o celular, então não tem dados para que a criança pudesse acessar. Então, o fosso foi aberto de uma forma preocupante entre as escolas privadas e as escolas públicas. Então, quando a gente olha 2021, nós temos que olhar de uma forma diferente o ano letivo. Primeiro, na questão do acolhimento. A escola terá que acolher, dando segurança aos alunos, aos professores, à comunidade escolar como um todo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não podemos pensar a relação pedagógica com os alunos da mesma forma como nós pensamos em 2019 ou início de 2020. Vai ser um ano diferente. Então, de mais paciência, né? Muito mais paciência. Terceiro, nós temos que resgatar a escola de tempo integral. Nós, quando eu saí da prefeitura em 2016, todas as escolas públicas do município tinham escola de tempo integral. Educação regular num turno e oficinas complementares no turno inverso, inclusive de empreendedorismo. Então é fundamental, porque o que acaba acontecendo? Vendeu-se para a sociedade, e sociedade digo classe média, os formadores de opinião, que o indivíduo, o aluno, o jovem só tem êxito quando tem canudo universitário. Isso é uma balela. É importante que as pessoas tenham canudo universitário, mas não vamos esquecer que grande parcela da população que mora em vilas populares de vulnerabilidade social, eles têm que ter outro tipo de oportunidade, que se dá pelo empreendedorismo. Não precisa ter canudo universitário para ser empreendedor. Aliás, eu sou de Flores da Cunha. A maior fábrica de Flores da Cunha é a Fábrica de Móveis Florence, que é uma coisa fantástica. Quem fundou a Fábrica de Móveis Florence? Lourenço da Silva Castelã, que tinha apenas o curso primário. Ah, é a regra? Não, não é a regra e não quero que seja a regra. Não estamos para desmotivar ninguém a não estudar, mas dando exemplos, né? Estou dando exemplos de que não precisamos ter o canudo universitário para que a pessoa possa ter êxito na vida, como se diz, para ser um empreendedor. Ele pode ser um bom técnico, ele pode ser um empreendedor sem ter curso universitário. Então as nossas escolas têm que preparar esse aluno, têm que mostrar a ele qual é o caminho, tem que ter oficinas de empreendedorismo, chamando Sebrae, Senai, ou seja, os S's, para dentro das escolas, como nós fazíamos nas escolas. Usar os S's, né? Exatamente, usar os S's, porque são extremamente importantes. Não está sendo usado em diversos municípios aí, né, que poderiam estar fomentando mais isso. É importante quando nós pensamos em como, voltando para o empreendedorismo, quando a gente pensou como a gente vai dar uma atenção única para o empreendedor em Porto Alegre, nós criamos a Sala do Empreendedor, em parceria com quem? Com o Sebrae. Prefeitura e Sebrae, governo do estado, mas Prefeitura e Sebrae principalmente, foram fundamentais para que a Sala do Empreendedor fosse organizada e pudesse dar um atendimento mais adequado. Então os S's, eles são importantes para o país, são importantes para o empreendedorismo, sem dúvida nenhuma. E o futuro, eu pelo menos analiso o futuro de uma forma que o empreendedorismo, a nova geração, vai ser mais empreendedora. Cada vez vai ter menos CLT, devido a programas de computação, robótica, automatização, enfim. Então, acaba que as pessoas vão ter que se reinventar mesmo, já estão se reinventando e pensar, cuidar do seu próprio nariz e formar sua renda, né? E o que chama a atenção é que tem muita relação com as comunidades populares, como tem empreendedores nas comunidades populares. Microempreendedor. A senhora que faz o pão e vende o pão, faz biscoitos. Pano de prato. Pano de prato, sim. É isso, é empreendedorismo. O que é necessário que a prefeitura faça através das suas escolas? Obviamente capacite essas pessoas. Cursos profissionalizantes. Cursos profissionalizantes, orientações muito claras. Por isso a importância dos S's nesta relação, porque começa na escola e a gente pode, obviamente, orientar para que ele possa se aperfeiçoar no sistema S, numa das tantas escolas que existem. É desta forma que a gente capacita o jovem a buscar o seu lugar no mercado de trabalho. Isto é equivocado? Não, isto é certo. Volto a dizer, ele primeiro tem que ser preparado, especialmente por não ter renda, para buscar a complementação de renda de forma qualificada, senão ele vai ser explorado no mercado de trabalho. Se ele tiver uma qualificação, ele poderá ter uma remuneração melhor, ajudando a família, e poderá aí sim se preparar para ir para uma universidade. O que a gente espera é que mudem a cabeça desses jovens. E pode, eu vou lhe dar um exemplo, eu fui votar uma vez, eu gosto muito de carro, e graças a Deus, Deus me oportunizou a ter boas coisas, né?
E fui votar e esqueci o carro que eu estava, era um esportivo. Cheguei para votar, encheu de criança na volta. Tu é jogador de futebol, tio? Tu é jogador de futebol? Eu digo, não tem como ser jogador de futebol, né? Então tu é traficante, tio. Olha a leitura. A leitura. Então, para tu chegar ali, ou tu era jogador de futebol, ou tu era traficante. Sim, porque... Então, é essa visão de mundo que a gente pode, numa parceria público-privada, mudar a cabeça dessas pessoas. Né? Não tenho convicção. Agora nós tivemos a divulgação do IDEB, que é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Escola Básica, da Educação Básica, que é um índice nacional que mede como os alunos das escolas estão evoluindo. Nós tivemos uma queda em Porto Alegre, infelizmente, no início de 2020, quando foi divulgado o IDEB de 2019, caímos, mas o que ficou claro, as poucas escolas que ainda permaneceram com tempo integral, as escolas de tempo integral, foram as melhores colocadas no IDEB. Então mostra que não basta nós termos uma boa educação regular num turno e depois simplesmente abandonando as crianças, os adolescentes. Nós temos que ter elas o dia todo, com oficinas de arte, cultura, lazer, empreendedorismo, tantas atividades que são importantes a serem feitas no turno inverso, para que elas possam ser capacitadas. Eu sempre digo, o filho de alguém de classe média, o meu filho, ele obviamente, depois da aula ele tinha curso de língua estrangeira moderna, ia para um clube praticar esporte, buscava um outro curso para se aperfeiçoar. E se relacionava com pessoas do mesmo nível. Exatamente. E chegando em casa com pais universitários, que as pessoas não se dão conta, mas como é importante a criança chegar em casa e ter pais com boa formação cultural, porque isso vai motivando. Obviamente, ele pode trocar ideias, pode fazer perguntas e, consequentemente, ele tem um crescimento intelectual. O filho, naturalmente, de uma pessoa que recém é alfabetizada, apenas alfabetizada, obviamente tem condições em casa muito menores de desenvolver o seu aprendizado. Então isso compõe, são mundos muito distintos, mas a gente não pode olhar esse mundo distinto e dizer, não tem solução. Tem solução. O que a gente precisa é compreender as diferenças que existem e trabalhar sobre as diferenças, de tal forma que a gente possa minimizar essas diferenças. Sobre a parte digital, vamos falar, né? Sobre essa grande promessa que muitos vêm fazendo sobre um upgrade digital em Porto Alegre. Como que o senhor pensa isso? No nosso governo, nós criamos o chamado governo digital, que era exatamente a tentativa de atender de forma mais célere o cidadão de Porto Alegre. Criamos o SEIC, o Centro Integrado de Comando, com 1.200 câmaras para auxiliar na segurança, coleta de lixo, para as ambulâncias andarem mais rápidas. Criamos o prontuário eletrônico, extremamente importante. Procuramos de todas as formas, onde foi possível, nem em todas as unidades básicas de saúde nós conseguimos, mas colocar a internet com o prontuário eletrônico. Ou seja, nós avançamos em muitas áreas. O licenciamento também acabou sendo eletrônico, ou seja, avançamos muito. Nós temos que avançar para agora um governo de plataforma. Qual é o salto de qualidade nisso? Nós já temos hoje condições de buscarmos plataformas que permitam uma identidade direta com o cidadão. Hoje é possível, pelos dados existentes, que eu diga, bom, vou falar com fulano, com Beltrano, e ele pode falar comigo de forma direta e não simplesmente de forma massificada. Então nós queremos criar esse governo de plataforma para termos uma relação muito mais próxima com o cidadão. Então isto é fundamental. As condições existem, então nós estamos pensando em algo inimaginável. Dialoguei semana passada ou na outra semana com todas as empresas de TI de Porto Alegre, que são fantásticas, para buscarmos essas parcerias, entre a parceria pública e privada. Sim. Pública é a nossa Prosempa, que deve ser aperfeiçoada, modernizada, sem esquecermos, naturalmente, de todas as empresas de TI privadas que podem cumprir com um papel fundamental, junto com as 3 grandes universidades, PUC, URGS e Unicino, que já coordenam o chamado Pacto Alegre, que é exatamente um aspecto a ser considerado cada vez mais forte. Nós começamos lá no nosso governo a desenvolver o chamado 4D,
que é transformar o quarto distrito, que fica aqui, o Humaitá Navegantes, bem próximo daqui onde nós estamos, num distrito industrial, tecnológico. Trouxemos para cá José Piquet, que foi o grande revolucionário do Arroba 22, que era um bairro lá de Barcelona completamente depauperado, que se transformou numa representação mundial em tecnologia, e queremos levar exatamente para o nosso quarto distrito, transformá-lo em distrito tecnológico, incentivando as startups, fazendo com que as 3 universidades possam estar alojadas com seus centros tecnológicos para fomentar. Nós temos uma formação de mão de obra fantástica na área de tecnologia. Qual a constatação? Grande parte desses jovens não encontram o mercado de trabalho em Porto Alegre, acabam indo para outras cidades, não somente no centro do país, como para fora do país. Acabam levando os jovens talentos embora. Exatamente. Nós temos que reverter um pouco essa certeza. Situação. Qual será a sua relação com o atual governo do Estado? Vai ser... Quando eu disse que sou porto-alegrista, foi exatamente para mostrar isto. Prefeito eleito, ele é prefeito de toda a cidade. Ele tem a obrigação de buscar recursos, projetos para melhorar a cidade. Então pode ter certeza, eleito prefeito, vou me relacionar da melhor forma possível, da forma mais republicana possível, com o governo do Estado e com o presidente da República. E com a Câmara de Vereadores? Bom, eu fui prefeito de Porto Alegre e sempre tive uma maioria muito consolidada. Por quê? Porque eu dialogava. Mesmo a oposição, eu comentava até com a Fernanda Melchiona, que é candidata a prefeita, e ela lembrava, não, realmente, Fortunati, eu era vereador e tu sempre nos recebeu com respeito, porque é isso que tem que ser feito. Nós temos que entender que o poder legislativo municipal é um poder constitucional, ele tem que ser respeitado. Cada um dos vereadores e das vereadoras representa uma parcela da população, então o prefeito tem que respeitar isso, dialogar. Obviamente, às vezes vai se confrontar, o que é normal, mas tem que tentar construir uma gestão compartilhada. Gestão compartilhada. Não tenho dúvida que essa é a melhor opção. Fortunati é uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Vou lá e faz porque é o meu estilo, eu ouço, dialogo e decido. E vou buscar fazer. Vou te dar um exemplo concreto para mostrar isso. As pessoas cobravam muito que Porto Alegre estava de costas para o Guaíba. Eu que moro no centro histórico, eu sempre vi muito isso. Então temos que revitalizar a orla. O que eu fiz? Me propus, vou lá e vou fazer a revitalização da orla. Discuti com a CAF, com a Corporação de Fomento, 2 anos para conseguir o financiamento para a revitalização da orla. Busquei Jaime Lerner, que é um dos urbanistas mais conhecidos do mundo, para fazer o projeto. Fiz a licitação, colocamos em prática. Fizemos 70% da fase 1 e deixamos projeto e recursos prontos para a fase 3 que está sendo feita. Deixei para o próximo governo, porque nós temos que pensar não isto num mandato de 4 anos, mas projetos ao longo do tempo. Então, esta é uma prova muito clara de que eu vou, penso, ouço e decido, e vou lá e faço. Obviamente temos problemas técnicos às vezes que impedem, mas não falta vontade política para isso. Fortunati, vou agradecer a tua presença no nosso programa. E nossa entrevista é curta, mas é todo o mesmo tempo e perguntas para os mesmos candidatos. E desejar para ti aí uma boa sorte nessa empreitada aí. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, eu acho que esse programa é fantástico, realmente vai lá e faz, é exatamente o que nós queremos fazer em Porto Alegre. Então agradeço a oportunidade, desejo a todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado e nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já. E agora nós vamos conversar com o atual vice-prefeito da capital e candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Progressista, Gustavo Paim. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Olá, Gustavo, um prazer te receber no nosso programa. Olá, João Matheus, muito obrigado pela oportunidade, um prazer conversar contigo e com os teus telespectadores. Gustavo, tem se falado muito na posição dos políticos, no lado de cada um. Para começar, te considera de direita ou de esquerda?
Me considero claramente de centro-direita, tenho lado, posicionamento, deixo isso bem claro. Historicamente, sou filiado ao mesmo partido há 24 anos, que é um partido tradicional de centro-direita no Estado, mas, claro, sempre com respeito e compreendendo que a democracia é a arte de convivência entre os diferentes. Mas eu sou de direita, defendo a liberdade individual, a liberdade econômica, um governo para o cidadão e não para a máquina pública, uma Porto Alegre para o porto-alegrense e não para si mesmo. Como você avalia a gestão atual? Como tudo tem seus acertos e seus erros, nós fomos eleitos em 2016, eu estou vice-prefeito, fomos eleitos em 2016 com 60% dos votos no segundo turno, em que se acreditou num projeto. E eu não tenho dúvida que era um projeto muito bom, sem preconceito com a iniciativa privada, diminuição do tamanho do Estado, desestatização, parcerias público-privadas, concessões, um governo mais moderno, menos burocrático, mais ágil, um governo do século XXI. Só que na prática isso acabou não se cumprindo. Muito do que se prometeu ou não aconteceu ou demorou muito para acontecer em razão do jeito de fazer. Então o prefeito ele tem uma postura muito mais autocrática de decidir sozinho em gabinete, sem maior diálogo, sem maior construção, e isso gerou uma instabilidade no governo. Só para você ter ideia, das 16 secretarias que a gente tem e 18 secretários adjuntos, foram 59 trocas em menos de 4 anos de governo. Então é mais de um secretário trocado por mês. E isso gera instabilidade, isso dá espaço para a burocracia e isso prejudica o andamento da administração pública. Quais propostas para fomentar o empreendedorismo na cidade de Porto Alegre? Quando apresentamos nosso plano de cidade, eu defino como realmente um plano de cidade, mais do que um plano de governo, para debater com a sociedade. A eleição é para isso. É para apresentar propostas concretas, ideias concretas, para que a gente possa debater. E nós fizemos isso. Tenho certeza que é o melhor plano de governo apresentado e o primeiro item, é dividido em 11 itens, o primeiro item é desenvolvimento econômico. E basicamente a gente quer trazer uma missão para Porto Alegre, que é transformar Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica. Isso é fundamental, que a liberdade econômica, a lei da liberdade econômica em Porto Alegre é de origem do legislativo, não é de origem do executivo. E isso diz muito sobre a dificuldade de empreender, sobre a burocracia, sobre o tempo para licenciamento em Porto Alegre. Porto Alegre tem que ter como missão ser a capital da liberdade econômica. E como é que se faz isso? Primeiro, regulamentando a lei, que sequer regulamentada está. Para se ter uma ideia, atividade de baixo risco, em função da lei da liberdade econômica, não precisa alvará. Tem que parar de se discutir se o alvará leva 24 horas, 7 dias, se é digital, se é físico. Deu de alvará. Não precisa alvará. Isso a gente está falando um belíssimo percentual de empreendimentos e mais do que isso, um belíssimo percentual de empregos. Então, primeiro, deu de alvará, deu de burocracia, prazos máximos em todos os órgãos públicos, prazo máximo. A gente não pode ter um Cais Mauá que está há décadas, um Pontal do Estaleiro que leva mais de década, um Belvedere que está há 20, 30 anos se discutindo. Prazo máximo em todos os órgãos públicos. O órgão público não cumpriu o prazo, a presunção é de boa-fé. Quem quer empreender, quer gerar emprego e renda, está de boa-fé. Presunção de boa-fé, aprovação tácita. Deixa acontecer, deixa empreender, deixa gerar emprego e renda. Depois o poder público fiscaliza. E a primeira fiscalização, pedagógica. Muito empreendedor acaba errando, não porque quer errar, não porque pretende burlar a lei, mas porque desconhece, porque a burocracia é muito grande, porque há um emaranhado de normas que dificulta a compreensão de quem quer empreender. Então a primeira fiscalização pedagógica, poder público ao lado do empreendedor e não contra o empreendedor. E depois um governo digital, realmente ter todos os serviços, todo o acesso digitalmente, virtualmente, centralizado para as pessoas terem mais facilidade de conhecer as normas que também precisam ser consolidadas por área. A área da construção civil tem uma normatização clara, objetiva, sem lacunas, sem contradições, porque a lacuna e a contradição às vezes é o espaço de poder do poder público, de poder fazer o favor, de poder ter um pouquinho de corrupção. Tudo isso é absolutamente inaceitável. As normas têm que ser muito claras, muito objetivas, para que o empreendedor não precise conhecer o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, algum secretário ou servidor. Ele saiba se ele pode ou não pode empreender naquele ramo, naquela atividade e daquela maneira. Muito claro e objetivo e transparente. Gustavo, Porto Alegre já foi apontada como uma das piores cidades para empresas se desenvolverem no país.
como você pretende reverter essa situação? Somente com essa questão de desburocratizar e essa questão digital, ou quais incentivos que nós, empresários e empreendedores, vamos ter se você chegar nessa gestão? Perfeito, sem dúvida. Porto Alegre é muito triste nós recebermos inúmeros empreendedores que vêm aqui e dizem é muito mais fácil empreender em Florianópolis ou em Curitiba. Isso envolve o Estado também. Muitos vêm aqui dizer é muito mais fácil empreender em Santa Catarina e no Paraná do que no Rio Grande do Sul. Então, o nosso ambiente ele é hostil ao empreendedor e isso é muito claro. O estudo de viabilidade urbanística em Porto Alegre não leva menos que 4 meses. As nossas licenças, o nosso custo em razão da área tributária também é muito grande e torna Porto Alegre uma cidade menos competitiva. Então, primeiro passo, que a gente prometeu em 2016, isso não aconteceu. Porto Alegre tem que parar de atrapalhar quem quer empreender. Porto Alegre tem que ser uma cidade amiga do empreendedor. Então, primeiro, um ambiente amistoso e segundo, um ambiente que fomente a geração de emprego e renda. Isso envolve também a questão tributária. O nosso ISS é muito alto. A gente estava falando de Esteio, que reduziu a alíquota de ISS de 118 serviços e melhorou a arrecadação. Então eu vou propor, desde o primeiro dia de governo, redução de alíquota de ISS para tornar Porto Alegre uma cidade mais competitiva. E o IPTU limite, também. Né? Para a alíquota de ISS, existe um limite. Você vai chegar nesse limite, que é os 2%? O limite mínimo é 2%, mas quando tu vê, por exemplo, o setor que enfrenta muitas dificuldades em razão da pandemia, que é o setor de eventos, a alíquota de ISS em Porto Alegre é de 5%. Então, um grande evento ele não vai vir para Porto Alegre, vai para Curitiba, que é 2%. Então, a gente tem alíquotas aqui muito elevadas em relação a isso. Tem uma margem fundamental, especialmente num pós-pandemia. Tu precisa fomentar o ambiente para geração de emprego e renda. Tem uma boa margem, tem que ter, sim, uma redução de alíquota de ISS. Eu já pedi um estudo para a Secretaria da Fazenda, já tem um levantamento de serviços que poderia ter a redução de alíquota de ISS sem comprometer as finanças de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, deixando mais recursos na sociedade para que ela enfrente melhor a questão da pandemia. Essa redução de alíquota para nós empresários, a nossa visão é que qualquer redução de alíquota vai fomentar muito mais renda, muito mais geração de emprego. A economia vai movimentar. É virtual querer dizer que a prefeitura vai baixar a alíquota, o governo vai baixar a alíquota e vai baixar o valor da sua arrecadação. Na verdade, não. Vai fomentar mais a arrecadação porque vai estar fomentando mais renda. E mais do que isso, né? A gente estava falando que Porto Alegre... Quais são as empresas que vieram para Porto Alegre nos últimos anos? Agora, quais que perdemos de Porto Alegre? E perdemos de Porto Alegre não para São Paulo, Rio de Janeiro, para Florianópolis. Perdemos de Porto Alegre para os municípios. Para Cachoeirinha, para Eldorado, para Gravataí. Realmente, Porto Alegre é uma cidade que tem perdido empresa. E quando a gente está nessa questão da pandemia, quem anda nas ruas de Porto Alegre sabe, pessoas em situação de rua. Hoje a gente tem crianças nas sinaleiras pedindo esmolas. Há 10 anos nós não tínhamos em Porto Alegre. E quando se anda nas ruas de Porto Alegre, se vê muitas placas de aluga-se e vende-se. Para se superar esse caos social, essa crise social e essa crise econômica, só desburocratizando e tornando o ambiente propício para gerar emprego e renda, para incluir, para que as pessoas tenham oportunidade de trabalho, para que as pessoas possam ser felizes em Porto Alegre. E, de forma objetiva, quais são as suas propostas para a reestruturação econômica dos empresários da capital? Basicamente, a gente está trabalhando muito com a lógica de desburocratização, liberdade econômica, menos papel, sem necessidade de alvará, sem necessidade de taxa, sem necessidade de fila, sem necessidade de espera, serviços públicos de forma digital, acessível para o empresário não tem que ficar indo de órgão público em órgão público, não, ele tem algo centralizado e virtualmente para facilitar a sua vida, prazos máximos para que a gente não tenha essas dificuldades de ficar esperando, sabe-se lá quanto tempo, meses por uma licença. Um empreendimento em Porto Alegre do ramo imobiliário não é liberado, não tem uma licença em menos de um ano. E isso está trancando a economia, isso gera uma dificuldade de crescimento. E também um ambiente tributário mais favorável ao empreendedor. A alíquota do imóvel não residencial, o comercial, do IPTU, que teve um aumento da base de cálculo na ordem de 60%, 70% pela atualização da planta genérica, a alíquota era de 1,1%. Ela foi reduzida para 0,8%, mas em 2022 vai para 0,9% e em 2025 para 1%. Ou seja, só 10% de redução.
E isso contribui muito, que nós vemos aí a quantidade de imóveis para alugar e para vender. Então a gente precisa transformar esse ambiente em um ambiente amistoso ao empreendedor. Tem saído de Porto Alegre e realmente indo para os municípios arredores. E os empresários também. Então, nós realmente precisamos que o próximo prefeito da capital olhe para nós, empresários e empreendedores do Rio Grande do Sul. E da capital, obviamente. Se o senhor for eleito, como ficarão as multas que foram aplicadas a empreendedores, comerciantes durante a pandemia? A cobrança se sucederá ou terá algum ajuste? Essa é a primeira questão que de novo, volto como fundamental. Muitos empreendedores acabam errando em função do emaranhado normativo, da ausência de transparência, da dificuldade de saber o que pode ou não pode fazer em Porto Alegre. Então, a primeira fiscalização do poder público, ela não pode ser punitiva, como se faz, e como às vezes a gente vê órgão público comemorando, passando no meio de um monte de comércio informal, sem fiscalizar, e comemorando o fechamento de um comércio formal. Isso é triste, não é motivo de comemoração. Então a primeira fiscalização ela tem que ser pedagógica, orientativa. A gente tem que orientar. O empreendedor que erra não está errando de propósito, ele não quer errar, ele não quer dormir com dificuldade de consciência. Ele quer manter o seu negócio de pé. Ele quer pagar a sua luz, quer pagar seu funcionário, quer pagar seus empréstimos, né? Então a primeira fiscalização é pedagógica, orienta e diz, olha, aqui tá errado, o caminho é esse. Bom, se reincidiu no erro, se realmente mesmo com toda a orientação não corrigiu, aí tu tem para manter a ordem a necessidade realmente de impor as sanções necessárias. Mas a primeira ela tem que ser pedagógica, ela não tem que ser punitiva para a gente não ter multas que daqui a pouco inviabilizam a própria prática do negócio. Mercado público. Tivemos aí toda uma discussão e eu pergunto qual o rumo, se o senhor for eleito, vai dar para o mercado público de Porto Alegre pós-tentativa de privatização. Primeiro a questão do centro de Porto Alegre como um todo, né? Centro de Porto Alegre hoje está muito degradado, hoje a gente tem basicamente pessoas em situação de rua, comércio informal, muita dificuldade em relação ao centro de Porto Alegre, que deveria ser o coração. E o prefeito ainda quer botar um pedágio para quem vai para o centro de Porto Alegre, que é absolutamente inadmissível. Já temos dificuldades, parece que quer se aumentar ainda a dificuldade. E o mercado público, nesse contexto, ele é coração e alma de Porto Alegre. Ali passa no final de semana mais 100 mil pessoas. Ele tem muitos história... empreendedores e pequenos empresários estão ali dando sustento para muitas famílias. E ali tem história, cultura, religiosidade, tem um pouco da alma de Porto Alegre. Eu não tenho problema nenhum com a concessão, muito pelo contrário, que eu acredito num mercado público que seja mais limpo, que seja mais seguro, com horário de funcionamento estendido. O mercado deveria funcionar ao domingo, porque quando funciona aos domingos, a gente movimenta toda a economia do centro, o comércio do entorno também vai funcionar, e isso vai dar vida, isso vai dar uma boa ocupação do espaço público, isso é mais segurança, isso é mais qualidade de vida. Então não tenho problema com a concessão. Agora, a concessão num último ano de governo, em meio a uma pandemia, sabendo que a maioria dos permissionários, que os mercadeiros, estão com dificuldade, porque ficaram boa parte do tempo sem poder comercializar, sem poder sustentar suas famílias, isso foi um tremendo erro. E não por outra razão está judicializado. No último ano de governo, em meio a uma pandemia, fazer a concessão do mercado, não tinha outro caminho que não a judicialização. Então, da maneira como está feito, está errado. Agora, iniciando um governo, tem que se sentar com os permissionários, com os mercadeiros todos, com a sociedade em geral, com o poder legislativo e propor realmente uma concessão no sentido de tornar o mercado mais limpo, mais seguro, com melhor qualidade, sem perder a sua essência, devolvendo ainda mais essa alma de Porto Alegre. Que ali no mercado público tem pessoas que já são herdeiras, hereditárias, e acabam fazendo negócio entre eles mesmos para concessão, aluguel, venda de ponto. Então, que tem que ser regularizado, sim, tem que ser. Mas vamos cuidar e ter muito cuidado, peço ao prefeito eleito que cuide dos empreendedores que hoje geram muita renda e emprego ali naquele local. Isso é um problema que se tem hoje. Então, na relação com os permissionários, há valores diferentes em relação a cada ponto, há uma questão de contratos que foram feitos em momentos diferentes, algumas mudanças que tiveram. Então, há problemas, não podemos negar que há problemas. Quem vai ao mercado sabe que ele não tem aquela limpeza que todos nós gostaríamos, que ele não tem aquela segurança que todos nós gostaríamos,
que ele tem uma potencialidade muito maior. Agora tu tem que respeitar a essência dele, tem que respeitar a sua história e dali avançar para ter um mercado público ainda melhor. E não fazer as coisas de forma arbitrária, Sem diálogo. Sem diálogo com todos. Isso gera uma insegurança. Uma gestão compartilhada, é isso que eu peço a quem realmente vai assumir a prefeitura. E isso gera uma insegurança, o empreendedor fica inseguro com o que está acontecendo. E a verdade é que a administração do mercado hoje é do poder público. E o poder público não tem a expertise, a qualidade, a velocidade, a competência de administrar um patrimônio como o mercado. No passado já teve uma administração pelos permissionários, pelos mercadeiros, também deu problema de questões judiciais. Então é preciso ter um profissionalismo maior, mas sem perder a essência do mercado. Com certeza. Como o senhor pensa em regularizar a situação dos guardadores de carro, que às vezes estão ali para levar o ganha-pão da sua família e ao mesmo tempo acabam atrapalhando quem quer estacionar seu veículo? Como que o senhor pensa em regularizar essa informalidade ou como que o senhor está pensando referente a isso? Primeiro, tu tem hoje, pelo menos em boa parte das áreas, o sistema da Digipare, da área azul, e isso muito mais fácil que se tinha antes. Tu faz no aplicativo, tu faz no celular, ele funciona de alguma maneira de bem gerir os espaços públicos das vias. Esse é um ponto. Não se pode desconhecer que em determinados locais há a presença de guardadores de veículos. A gente tem que tomar muito cuidado para evitar toda a questão de achaque, toda a questão de realmente tornar o ambiente menos amistoso para quem quer ir se divertir, aproveitar e daqui a pouco tá se preocupando com o seu carro, com o valor que deixa, da maneira como é cobrado. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, mas sempre de maneira construtiva. Eu acho que com diálogo, organizando, legalizando, estabelecendo padrões, dá para evoluir muito nesse sentido. Mas o senhor concorda que muitos ali estão para realmente ganhar o seu ganha-pão, né? Levar a comida para dentro da sua casa. O senhor não acha que existiria uma maneira de regularizar isso ou até tornar esses guardadores empreendedores? A gente está com uma dificuldade muito grande, a pandemia aumenta isso. Então, toda e qualquer atividade econômica acaba se tornando necessária em razão do sustento da sua família. Então, sim, é possível, com muito diálogo, construir, regulamentar e tornar algo que não seja prejudicial ao cidadão e que permita que alguém se torne empreendedor, enfim, tenha a sua renda e com isso consiga sustentar a sua família. Qual plano visando empreendedorismo e futura geração de renda e emprego o senhor tem para alunos das escolas municipais? Perfeito. Eu acredito muito na educação que tenha o contraturno e o turno inverso com atividades esportivas, atividades culturais, atividades de empreendedorismo. Está na hora da gente utilizar mais o turno inverso para realmente trabalhar com as nossas crianças, com os nossos alunos, essa capacidade de empreender, essa compreensão, daqui a pouco envolvendo artesanato, envolvendo atividades econômicas, envolvendo alternativas, para que os nossos alunos já comecem a fomentar uma cultura empreendedora e que possam sair do colégio mais capacitados para empreender, para abrir seu negócio, para ter ideias alternativas, gerar emprego, gerar renda, se sustentar e poder escolher o melhor caminho da sua felicidade. Hoje, infelizmente, o nosso resultado da educação é muito baixo. O IDEB dos anos finais, para você ter ideia, a nota é 3,7. A imensa maioria das nossas crianças sai do colégio sem saber minimamente português e matemática. Isso acaba não dando a elas opção, caminho, escolha. Elas ficam sem opção. E quando tem uma educação de qualidade e no turno inverso, atividades que abram as possibilidades para essas crianças, elas vão ter caminhos muito melhores para trilhar. Porque o assistencialismo ele é necessário, porém falta escolas técnicas que incentivem esses alunos a empreenderem ou criarem uma profissão, né? Suas propostas abordam cursos profissionalizantes visando capacitar mais pessoas em Porto Alegre? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está num momento, repito, de pandemia que é uma crise social, uma crise econômica muito grande. Então tu tem que começar a transformar esse ambiente um ambiente mais amistoso para quem quer gerar emprego e renda. Mas mais do que isso, tu precisa capacitar. Tu precisa ter a possibilidade de ter cursos, de ter feiras, de ter eventos, de capacitar cada vez mais a nossa sociedade para que tenha essa cultura do empreendedorismo, de geração de emprego e renda, porque para superar essa crise que a gente vive,
para superar o caos social e o caos econômico, só tem um caminho. É gerar emprego, é gerar inclusão, é gerar alternativa. E isso tu faz com um ambiente propício e isso tu faz com qualificação, com capacitação, com habilitação para que a gente possa ter realmente melhor geração de emprego e renda. Porto Alegre, no meio da pandemia, das capitais, só fechou menos postos de trabalho que Rio de Janeiro. Então, Porto Alegre perdeu mais de 26 mil postos de trabalho. E isso demonstra o imenso desafio que se terá a partir de 1º de janeiro de 2021. E é fundamental, então, um ambiente empreendedor e uma capacitação do nosso cidadão para que a gente possa gerar emprego, renda, e eu acredito também como uma mola propulsora para isso, o turismo. O turismo como uma mola propulsora para geração de emprego e renda, para desenvolvimento econômico, porque o turismo é uma daquelas atividades que pode ser retomada mais rapidamente no pós-pandemia. Uma pessoa e um computador gera um pacote, ocupa um hotel, gera reserva, traz turista, movimenta a economia e pode destravar muito a nossa economia. Mas sabemos que a prefeitura não tem, né, verba disponível para esses cursos profissionalizantes. Então eu peço para o senhor, em nome dos empresários gaúchos e de Porto Alegre, que faça uma gestão compartilhada com os empresários, buscando parcerias, patrocínios, porque nós temos grandes empresas no Rio Grande do Sul que concordam não somente ao assistencialismo, mas a poder estar capacitando pessoas para a gente ter aí um futuro melhor na nossa cidade. Isso é fundamental. O poder público não pode ser inimigo de quem quer empreender, muito pelo contrário, tem que estar ao lado de quem quer empreender. Não se pode ter preconceito com a iniciativa privada. Tem gente que acha que tem que ser tudo estatal. Não. Serviço público não significa serviço estatal. Então, contratualizações, relações, parceria público-privada, parceria com a iniciativa privada, o Sistema S, aproveitar o Sistema S com seus cursos qualificantes também, toda essa possibilidade de gerar... Que desapareceu, né? Desapareceu o Sistema S, não se ouve mais falar. Então a gente tem toda essa possibilidade de, com parcerias com a iniciativa privada, com o Sistema S, realmente tornar, permitir, capacitar, fazer cursos para qualificação do nosso cidadão, dos nossos empreendedores. A gente sabe da dificuldade que é empreender. Se tu não estiver minimamente qualificado e capacitado, isso gera ainda mais dificuldade. Então tu precisa ter um ambiente amistoso, mas mais do que isso, uma qualificação para que a gente tenha realmente desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, destravando, superando essa crise econômica que a gente vive. No atual cenário pós-pandemia, você tem alguma ação, incentivo para empresas ligadas à tecnologia, startups, para investir em upgrade digital? Sem dúvida. A área de inovação e tecnologia, ela precisa uma atenção especial. Tem uma vocação em Porto Alegre, aqui teve a Aliança pela Inovação, envolvendo PUC, URGS e Unicinos, o Pacto Alegre, como uma forma de realmente também tornar Porto Alegre uma capital nacional da inovação. Isso é importante. A gente sabe o avanço que teve Santa Catarina em termos de inovação e tecnologia, e o Rio Grande do Sul foi ficando para trás. Mas a gente tem aqui muitas cabeças, muitas pessoas extremamente qualificadas que acabam se formando aqui e saem para empreender em outros lugares. A gente precisa reter essa mão de obra qualificada com um ambiente mais favorável, com um ambiente menos burocrático, com realmente incentivo a startups, a inovação, a tecnologia, que também gera uma movimentação da economia, um emprego de maneira muito rápida, de maneira muito célere, que gera um desenvolvimento da sociedade como um todo, pode estar a serviço inclusive do poder público, do capacitar o poder público. Hoje a gente tem parcerias público-privada, que é uma tendência e não está acontecendo, né? O Rio Grande do Sul teve agora a primeira parceria público-privada, até foi em Porto Alegre, que é a parceria público-privada da iluminação pública. Mas ela está acontecendo num 4º ano de governo para trocar todo o parque de iluminação, que são 104 mil pontos por lâmpada de LED. Isso tem maior qualidade, iluminação melhor, mais segurança, menor custo, uma telegestão. Mas isso está acontecendo no último ano de governo e as primeiras lâmpadas trocadas nos últimos meses. Se demorou muito. A gente tem hoje o marco do saneamento, então está na hora também de uma parceria público-privada, uma concessão para a área de esgoto, para o saneamento. Então tem muito que se avançar e infelizmente se avançou, mas se avançou pouco. Levou-se muito tempo, não aconteceu ou demorou muito para acontecer. Lamentavelmente as grandes obras acontecem no último ano de governo. E isso eu me lembro da campanha quando a gente dizia. E isso é normal, né? Ninguém quer um governo de um ano. Não, quando tu é eleito para 4 anos. Desde o primeiro ao último dia. Tem que ter muito foco, muita dedicação, muita energia. Trabalhar dia a dia
para realmente transformar Porto Alegre ao longo de 4 anos. E não no último ano de governo pensando numa eleição. Isso está muito errado, isso frustra o cidadão e isso faz muito mal para a política. Como será a sua relação com o atual governador do estado? Ela é boa, não tem o governador Eduardo Leite é uma pessoa habilidosa e ele é muito bom no trato político, ele conseguiu fazer alguns enfrentamentos para melhorar a questão da máquina pública e o principal, as relações entre agentes políticos, entre gestores, ela não é uma relação pessoal, ela é uma relação a bem do interesse público. E a bem do interesse público, tu nunca pode pensar apenas em ti ou no teu subjetivismo, não. Tem que entender que como prefeito de Porto Alegre, tu representa 1,5 milhão de habitantes. Como governador do estado, representa todos os gaúchos. E essa relação institucional, ela tem que ser sempre a melhor possível. Porque quando há atrito, e a gente sabe que a gente passa aqui em Porto Alegre com isso, quem se prejudica não são os gestores, é o cidadão. Porque o poder público ele só existe para o cidadão, ele não existe para si mesmo. O serviço público ele existe, o gestor público ele existe para prestar melhores serviços públicos para o cidadão. A gente precisa devolver Porto Alegre para Porto Alegrense e não para um gabinete, não para um prefeito, não para interesses pessoais ou político-partidários. Interesse público e bem comum tem que ser sempre o norte na relação entre gestores públicos. Como será a sua relação com a Câmara de Vereadores e se será uma gestão compartilhada? Quando tu faz uma eleição, e vai ter agora, tu vai eleger um prefeito, um vice-prefeito e 36 vereadores. Prefeito e vice-prefeito pelo sistema majoritário, aquele que receber mais voto, aquela chapa é eleita. Os vereadores são pelo sistema proporcional. Eles dividem ali em todo o espectro para melhor representar os diferentes espectros, os diferentes segmentos, as diferentes áreas, as diferentes ideologias. Então ali na Câmara de Vereadores, os 36 vereadores representam a totalidade dos cidadãos de Porto Alegre. E por isso o Poder Executivo tem que ter uma relação com o Poder Legislativo muito harmoniosa, de diálogo aberto, de construção. Todos são eleitos e todos têm mandato. Respeito, harmonia, diálogo e construção não são bons apenas para o Executivo e Legislativo, são bons para o cidadão, que vai ter menos briga, menos conflito e mais construção de respostas e soluções para os problemas reais do dia a dia, do seu João, da Dona Maria, de quem realmente enfrenta o problema e não quer saber se a competência é do prefeito, se é do vereador, se o prefeito e o vereador se dão bem ou se dão mal. Aqui importa, de novo, bem comum, interesse público, todos trabalhando em prol do cidadão. Em nome dos empresários, dos empreendedores, eu peço, caso o senhor for eleito, e ao prefeito que for eleito, que realmente se modernize, atente que a forma de gestionar mudou e faça uma gestão compartilhada em Porto Alegre. Perfeito, eu trabalho isso muito claramente, quem me conhece sabe. Eu acredito no diálogo, não o diálogo para fazer assembleísmos ou reuniões que não levam a nada, mas o diálogo como uma forma de construir soluções e respostas para os problemas reais do cidadão. E isso tem que fazer entre os poderes, entre o poder público, executivo e legislativo, mas mais do que isso, um governo aberto para o cidadão, um governo que não seja fechado no seu gabinete, um governo que não se decida de forma autoritária, por meio de decreto, querendo impor ao cidadão vontades que não são a da sociedade em geral. Então, um governo aberto para a participação do cidadão e, mais do que isso, um governo que vá ao cidadão, que conheça a realidade de Porto Alegre, que vá nas 17 regiões de Porto Alegre, porque só se transforma a realidade conhecendo. Então precisa ter um governo aberto, com diálogo, com a construção, com a participação, sem tanta briga, sem tanta litigiosidade, realmente buscando a harmonia e buscando prestar melhores serviços para quem mais precisa do poder público. Uma cabeça não é que sabe tudo. Diversas cabeças vão pensar melhor e ninguém cresce sozinho. E é isso que nós empresários pedimos, caso o senhor seja eleito. Eu vou trazer só um exemplo que é muito pontual, mas só para você ter ideia. Eu presenciei reunião com dezenas de pessoas sobre casinha de cachorro do Jardim do Salso, em que todo mundo dizia não tem porquê, tem uma lei estadual, não estão atrapalhando, deixa as casinhas ali. Mas o prefeito, contra a vontade de todos, contra a manifestação de todos, impôs a retirada das casinhas de cachorro do Jardim do Salso. Isso foi judicializado e o judiciário disse, não pode tirar. Olha a energia que foi gasto, isso deu notícia, deu repercussão nacional, a energia que foi gasto numa coisa
tão pequena perto dos problemas e dos desafios que nós temos em Porto Alegre. Tem que ser uma gestão compartilhada, conversando com todos. O senhor se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Sim, me considero uma pessoa que vai lá e faz, porque isso é da essência de quem quer transformar a realidade. Tu não pode ficar parado, fechado em gabinete ou esperando as coisas acontecerem. Porto Alegre tem muita pressa. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes e muitos problemas. Então o prefeito ele tem que ser aquele que vá desde o primeiro dia para a rua, conhecer a realidade e transformar a realidade com uma equipe capacitada, acreditando na sua equipe, não de maneira sozinha e isolada. Foi o que eu falei, 59 trocas entre secretário e secretário adjunto, mais de um secretário trocado por mês ao longo do governo. Isso gera instabilidade, isso gera dificuldade, isso gera prejuízo ao cidadão. Então tem que ir lá e fazer mesmo. É desde o primeiro dia, muita energia, concentrar, montar uma equipe muito capacitada, todos remando para o mesmo lado e todos juntos transformando dia a dia a vida do cidadão de Porto Alegre. Em nome dos empresários gaúchos, agradeço a sua presença. Nosso tempo é curto, vou ter que encerrar a entrevista por aqui. E tudo que conversamos aqui, senhor candidato, se o senhor for eleito, obviamente iremos cobrar tudo que falamos aqui do senhor. Tenha certeza disso. Eu que agradeço a oportunidade, João, e acredito muito nisso. Eu sou professor de direito eleitoral. A política, ela demanda confiança. As pessoas precisam voltar a acreditar no político e na política. E isso só vai se dar com aquele que, quando fala, cumpre. Não promete o que não vai cumprir. Fala exatamente o que vai fazer para retomar essa confiança e a gente ter credibilidade. É isso. Credibilidade é isso. Agradeço a sua presença em nome de todos os empresários e sua participação aqui no Vai Lá e Faz. Desejo sucesso e vamos já para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito obrigado. Muito obrigado.